O milagre que transformou a vida de André, da amargura à alegria no altar da fé. André sempre foi um homem sério, trabalhador, daqueles que cumpriam seus deveres sem reclamar. Casado há 10 anos com Mariana, pai de 2 filhos pequenos, ele carregava nas costas a responsabilidade de sustentar a família sozinho. Mas havia algo que o consumia por dentro, um mau humor constante, uma irritação que parecia não ter causa aparente, mas que envenenava seu lar. Gritava com as crianças por qualquer coisa, discutia com Mariana por detalhes bobos, e até no trabalho, onde era respeitado, começava a ser visto como uma pessoa difícil. É como se um fogo de raiva queimasse dentro de mim o tempo todo, confessaria mais tarde. O problema não era apenas emocional. André começou a sentir dores de cabeça fortes, pressão alta, e uma sensação de opressão no peito que o deixava sem ar. Médicos receitaram remédios para a ansiedade, mas nada adiantava. Você está estressado, precisa descansar, diziam. Mas como descansar quando a conta não fechar, quando o salário mal dava para o básico, e quando, dentro de casa, ele se sentia um fracassado? A raiva só aumentava. Até que um dia, depois de mais uma discussão feia com Mariana, ela, chorando, disse algo que o marcou: André, eu não aguento mais assim. Ou você muda, ou vamos perder tudo. Até as crianças têm medo de você. Aquelas palavras doíram mais que qualquer dor física. Ele saiu de casa sem rumo, dirigindo sem destino, até parar em frente a um grande templo iluminado, Igreja Universal do Reino de Deus. O letreiro dizia: aqui seu milagre acontece. André nunca tinha entrado em uma igreja evangélica, mas algo o atraiu. Talvez Deus possa me ajudar onde os médicos não conseguiram, pensou. Dentro da igreja, o ambiente era diferente de tudo que ele já tinha visto. Pessoas orando com fervor, músicas que tocavam a alma, e um pastor no altar falando sobre libertação. Muitas vezes, o que você acha que é estresse ou raiva, na verdade é uma opressão espiritual, disse o pastor, olhando diretamente para André, como se soubesse de sua dor. Mas Jesus veio para nos libertar. André sentiu um arrepio. Aquilo fazia sentido. No final do culto, o pastor chamou quem precisava de uma oração. André hesitou, mas um irmão de fé se aproximou. Você parece carregado, meu irmão. Venha, Deus quer te libertar hoje. Com as pernas trêmulas, André subiu ao altar. O pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a orar com autoridade. Em nome de Jesus, quebra-se toda maldição de raiva, amargura e opressão sobre a vida deste servo. Saia, espírito de irritação, em nome do Senhor. André sentiu algo estranho, como se uma corrente se rompesse dentro dele. As lágrimas começaram a cair sem controle. Você precisa participar da corrente de libertação, disse o pastor. E trazer sua família. Deus vai restaurar seu lar. André saiu da igreja com uma paz que não sentia há anos. Mas sabia que aquilo era só o começo. Nos dias seguintes, André voltou à igreja. Participou da Fogueira Santa de Israel, uma campanha poderosa de quebra de maldições. Levou Mariana e as crianças. Na primeira noite, enquanto o pastor ungido orava e impunha as mãos sobre os fiéis, André sentiu novamente aquela sensação de alívio. Tudo que é do inimigo, sai agora, declarou o pastor, e André caiu em prantos no chão, enquanto irmãos o seguravam. Estou livre, gritou, sem entender direito o que acontecia, mas sabendo que algo sobrenatural estava ocorrendo. Mariana, emocionada, contou depois, viu o rosto dele mudar na hora. Era como se uma nuvem escura saísse dele. As crianças, que antes tremiam quando ele chegava em casa, agora corriam para abraçá-lo. Papai, você tá diferente, disse o filho mais novo. E estava. A raiva tinha ido embora. No lugar dela, uma alegria que André não conhecia. Mas o milagre não parou por aí. O pastor ensinou sobre a importância do dízimo e das ofertas. Deus abençoa quem é fiel, disse. André, que sempre achou que não tinha dinheiro nem para si, decidiu obedecer. Com fé, começou a separar o dízimo, mesmo com as contas apertadas. E então, coisas inesperadas começaram a acontecer, uma promoção no trabalho que ele não esperava, um cliente que pagou uma dívida antiga, e até a saúde melhorou. As dores de cabeça sumiram, a pressão se normalizou. Na vigília de oração seguinte, André subiu ao altar para dar seu testemunho.
com a voz embargada, contou como Deus tinha tirado dele aquele fogo de raiva e restaurado sua família. Eu achava que meu problema era só estresse, mas era uma batalha espiritual. Só Jesus pôde me libertar, declarou, enquanto a igreja aplaudia e glorificava a Deus. Hoje, André é um homem transformado. Não só o mau humor foi embora, como ele se tornou um guerreiro de fé. Participa ativamente das campanhas, leva sua família aos cultos, e até ajuda outros homens que chegam à igreja com os mesmos problemas que ele teve. Muitos acham que raiva e amargura são normais, mas não são. É uma porta para o inimigo destruir sua vida, ensina ele, com a sabedoria de quem viveu no vale e foi tirado por Deus. Sua lição de vida? A fé não é só para momentos de desespero, é para todos os dias. Quando você entrega tudo a Deus, suas dores, seus medos, suas finanças, Ele age de forma sobrenatural. A Igreja Universal me ensinou que milagre não é sorte, é obediência. E hoje, eu vivo isso. André sorria ao lembrar do homem irritado que era. Agora, quando chega em casa, é com abraços, risadas e gratidão. Porque no altar da Igreja Universal, ele não só foi curado, como encontrou um propósito, ser um testemunho vivo de que, com Deus, nenhuma batalha está perdida. A vida de André mudou tanto que até sua esposa, Ana, que por anos rezou sozinha por ele, mal reconhecia o homem que agora chegava em casa com o coração leve. Ela, que já tinha perdido as esperanças de ver o marido sorrir de verdade, agora via aquele mesmo homem lendo a Bíblia com os filhos antes de dormir, algo que nunca tinha acontecido. Eu pedi a Deus que mudasse ele, mas não imaginava que seria assim, confessa Ana, com os olhos brilhando. O André que eu conheci era um homem bom, mas preso em si mesmo. Hoje, ele é livre. E o mais lindo é ver como isso contagia a gente. Nossas brigas acabaram, as contas que pareciam impossíveis foram pagas, e até meu medo de perder ele se foi. Porque agora eu sei, Deus não só mudou o coração dele, como uniu a nossa família de um jeito que só ele poderia fazer. Os filhos, que antes tremiam quando o pai chegava em casa, agora correm para abraçá-lo. O mais velho, Pedro, de 12 anos, até pediu para ser batizado nas águas. Pai, eu quero ser como o Senhor, forte, mas sem raiva, disse o menino no dia em que André o levou pela primeira vez ao altar. Foi ali, com as mãos do pastor sobre a cabeça do filho, que André entendeu o tamanho do legado que estava construindo. Não era só sobre ele ter sido libertado, era sobre uma geração inteira sendo salva da amargura que quase o destruiu. Mas a história de André não parou por aí. Um dia, enquanto ajudava na distribuição de cestas básicas na igreja, ele reconheceu nos olhos de um homem recém-chegado o mesmo desespero que já teve. Era Carlos, um pai de família que, como André no passado, chegava em casa bêbado, quebrando tudo o que via pela frente. A esposa, desesperada, tinha ido até a igreja pedir ajuda. André não hesitou. Sentou ao lado de Carlos, olhou nos seus olhos e disse: Eu já estive onde você está. E se Deus mudou minha história, Ele pode mudar a sua também. Então, começou a contar tudo, às noites sem dormir, o ódio que queimava por dentro, o dia em que quase perdeu tudo. Mas também falou da misericórdia que encontrou no altar, do perdão que recebeu sem merecer, da paz que invadiu sua alma quando finalmente se rendeu. Carlos chorou. E ali mesmo, entre lágrimas, fez uma oração com André, pedindo a Deus uma chance. Se ele fez por você, pode fazer por mim, repetia, como se precisasse se convencer de que aquilo era real. Semanas depois, Carlos voltou à igreja, sóbrio, com a família ao lado. E desta vez, não foi para buscar cestas básicas, mas para agradecer. O irmão André me mostrou que Deus não desiste da gente, mesmo quando a gente desiste de si mesmo, disse ele, emocionado, durante um culto. Hoje, minha casa tem paz. Minha mulher sorri de novo. E eu? Eu só tenho uma coisa a dizer: obrigado, Jesus. André ouviu aquelas palavras e sentiu o coração transbordar. Não era mais o homem que chegava em casa com raiva, nem o que achava que a vida não tinha mais jeito. Agora, era um instrumento nas mãos de Deus, provando que milagres não são contos de fadas, são realidades para quem crê. E toda vez que alguém pergunta como ele conseguiu mudar tanto, André responde com um sorriso: não fui eu. Foi Deus. E Ele pode fazer o mesmo por você. Basta entregar. Porque, no final das contas, a maior transformação não foi só a dele, mas de todos que, através do seu testemunho,
encontraram esperança onde antes só havia escuridão. Na mesma igreja onde André encontrou sua transformação, sentada nos fundos, sempre quieta e com os olhos baixos, estava Mariana. Ela chegava cedo e saía tarde, como se temesse ser notada. Carregava um peso que ninguém via, a dor de uma mãe que havia perdido o filho ainda bebê, há 3 anos. As pessoas diziam que o tempo cura, mas para ela, cada dia era uma ferida aberta. As noites eram piores, o silêncio da casa ecoava o choro que ela nunca mais ouviria. Mariana já tinha ido a outros lugares buscando consolo, mas as palavras vazias só aumentavam sua amargura. Até que, certo domingo, enquanto o coral cantava Deus é Fiel, ela sentiu algo diferente. Não foi o canto, nem a música. Foi a voz de André, testemunhando ali na frente, com lágrimas nos olhos: Deus não desiste da gente. Mesmo quando a gente desiste de si mesmo. Aquelas palavras foram como uma faca cortando a escuridão que a envolvia. Será que Deus também não tinha desistido dela? Ela não tinha forças para acreditar, mas, pela primeira vez em anos, sentiu uma pontinha de vontade de tentar. No final do culto, enquanto as pessoas se cumprimentavam, Mariana permaneceu imóvel no banco, as mãos trêmulas apertando a bolsa. Foi quando sentiu um toque suave no ombro. Era a irmã Lúcia, uma das obreiras da igreja, que sempre a observava com um olhar cheio de compaixão. Minha filha, você não precisa carregar essa dor sozinha, disse ela, com uma voz que parecia abraçar a alma. Deus não tirou seu filho de você por mal. Ele tem um propósito, e ele pode encher esse vazio de uma maneira que você nem imagina. Mariana quis responder, mas as palavras se perderam entre soluços. A irmã Lúcia a abraçou forte, como uma mãe, e sussurrou: Vamos orar juntas. Hoje. E foi assim que, pela primeira vez, Mariana derramou sua dor aos pés do altar. Chorou como nunca, com o coração partido, mas também com uma esperança minúscula, como uma semente plantada em terra árida. As irmãs da igreja a cercaram, orando com ela, e naquela noite, algo começou a mudar. Dias depois, Mariana voltou à igreja. Desta vez, não se escondeu nos fundos. Sentou-se mais à frente, e quando o pastor falou sobre a restauração que só Deus pode dar, ela sentiu uma paz estranha invadir seu peito. Não era a dor sumindo, que era algo maior do que ela, sustentando-a. Uma semana depois, durante a escola bíblica, ela conheceu a irmã Clara, que também havia perdido um filho anos antes. Clara não tinha respostas fáceis, mas tinha algo mais precioso: a certeza de que Deus a havia sustentado em cada lágrima. Ele não apaga nossas memórias, minha irmã, disse Clara, segurando a mão de Mariana. Mas ele nos dá força para viver com elas, e até sorrir de novo. Pouco a pouco, Mariana começou a perceber pequenos milagres. Um sonho onde sentiu o cheirinho do seu bebê, como um abraço do céu. Um versículo que saltava aos seus olhos justamente quando ela mais precisava: os que semeiam em lágrimas, com canto de alegria ceifarão. Salmos 1, 2, 6, 5. E, o mais surpreendente, a vontade de ajudar outras mulheres que passavam pela mesma dor. Ela começou a participar do grupo de oração pelas mães, e sua história, ainda cheia de lágrimas, mas agora também de fé, passou a ser um farol para outras que pensavam que nunca mais enxergariam a luz. Um ano depois daquele domingo em que André testemunhou, Mariana estava ali, na frente da igreja, com a voz trêmula mas firme. Eu não vou dizer que a dor acabou, confessou, olhando para os olhos de cada pessoa. Mas hoje eu sei que Deus não me abandonou. Ele transformou minha dor em algo que pode ajudar outros. E se ele fez isso por mim, pode fazer por você também. Ao lado dela, André sorria, lembrando de como também havia sido resgatado daquele mesmo altar. E no meio da congregação, uma jovem mãe, recém-chegada, enxugava as lágrimas, sentindo que, pela primeira vez, havia encontrado um lugar onde sua dor era compreendida, e onde, talvez, ela também pudesse encontrar um milagre. Porque na CCB, os milagres não são apenas histórias que se contam. São vidas que se reescrevem, todos os dias, pela mão de um Deus que não desiste de ninguém. A jovem mãe se chamava Rafaela. Ela tinha chegado naquela noite arrastando um peso que nem suas próprias lágrimas conseguiam aliviar. O filho mais novo, Pedro, de apenas 4 anos, havia nascido com uma doença rara que os médicos diziam não ter cura.
As contas do hospital se acumulavam, o marido, desempregado, afundava em silêncio, e ela, que sempre fora forte, agora se sentia como um barco à deriva, sem remos e sem estrela para guiá-la. Mas naquela noite, enquanto Mariana falava, algo dentro dela se mexeu. Não foi só as palavras, foi o jeito como os irmãos ao redor dela cantavam com os olhos fechados, como se cada nota fosse uma oração. Foi a mão da irmã que sentou ao seu lado e, sem perguntar nada, apenas segurou a dela com firmeza, como se dissesse: "Você não está sozinha." Foi o cheiro do café servido depois do culto, simples, mas feito com tanto carinho que pareceu um abraço. Quando o pastor anunciou que haveria uma oração especial para quem precisasse de um toque de Deus, Rafaela hesitou. Já tinha ouvido falar de milagres antes, em outros lugares, mas nunca tinha visto nenhum de perto. Porém, quando viu Mariana se ajoelhar ao lado de André, ambos com os rostos banhados em lágrimas de gratidão, algo nela quebrou. Se Deus ouviu eles, por que não ouviria a mim? Com as pernas trêmulas, ela se levantou. Não teve forças para ir sozinha, mas não precisou. Duas irmãs, que nem conhecia, a acompanharam até o altar. Ali, entre lágrimas e súplicas, ela derramou tudo que carregava: o medo, a raiva, a sensação de que Deus havia se esquecido dela. E então, quando o pastor impôs as mãos sobre sua cabeça e começou a orar, Rafaela sentiu algo que não sentia há anos: paz. Não era a certeza de que tudo estaria resolvido amanhã, mas a convicção profunda de que, pela primeira vez, ela não precisava carregar aquilo sozinha. Na semana seguinte, Pedro teve uma crise forte. Os médicos, mais uma vez, não davam esperanças. Mas dessa vez, Rafaela não chorou sozinha no corredor do hospital. Desta vez, ela ligou para a irmã que tinha conhecido na igreja, e em menos de uma hora, uma corrente de oração se formou. Irmãos que nem sabiam seu nome pararam o que estavam fazendo para clamar por Pedro. E então, inexplicavelmente, os sinais vitais do menino começaram a se estabilizar. Os médicos, surpresos, disseram que era uma melhora inesperada. Mas Rafaela sabia. Ela tinha visto com seus próprios olhos o poder da fé quando pessoas se unem em nome de Jesus. Hoje, Pedro está com 7 anos. Ainda faz acompanhamento médico, mas a doença que antes o deixava frágil agora parece apenas uma sombra do que foi. O marido de Rafaela conseguiu um emprego estável, e ela, que antes mal conseguia sorrir, agora é uma das primeiras a chegar na igreja para servir café e abraçar quem chega com o coração partido. Eu não sei explicar como Deus faz, ela diz, sempre que alguém pergunta. Mas sei que Ele faz. E se Ele mudou a minha história, pode mudar a sua também. Porque na CCB, os milagres não são coisas do passado. São sinais de que Deus ainda está escrevendo histórias de vitória, uma vida de cada vez. E a próxima pode ser a sua. Na mesma cidade onde Rafaela e Pedro encontraram sua vitória, vivia um homem chamado João. Ele era conhecido por todos como um homem de poucas palavras, sempre com o rosto sério e as mãos calejadas de tanto trabalhar. João era pedreiro, e o peso dos tijolos que carregava todos os dias parecia ser nada comparado ao peso que carregava no peito. Havia mais de 10 anos que ele lutava contra um vício que o consumia por dentro, o álcool. Tentou parar muitas vezes, mas as promessas que fazia a si mesmo se desmanchavam como fumaça ao primeiro copo. Sua esposa, Maria, orava por ele todas as noites, mas as lágrimas dela já não o comoviam como antes. Os filhos, ainda pequenos, começavam a ter vergonha do pai que chegava cambaleando em casa. Até que um dia, depois de mais uma noite perdida, João acordou com uma dor no corpo que não era só da ressaca. Era uma dor na alma. Ele olhou no espelho e não reconheceu o homem que estava ali. Não era mais o pai que queria ser, não era mais o marido que havia prometido ser. E, pela primeira vez, sentiu medo. Medo de perder tudo. Foi então que Maria, com voz firme mas cheia de esperança, disse: João, hoje tem culto na CCB. Vamos juntos. Só hoje. Por favor. Ele quase recusou, como sempre fazia. Mas algo dentro dele, uma voz pequena que ainda não havia se calado de vez, sussurrou: vá. E ele foi. Ao entrar na igreja, João sentiu um aperto no peito. Não era o cheiro de café ou os sorrisos das pessoas que o deixaram assim. Era a presença de Deus. Ele não sabia explicar, mas era como se algo ou alguém o estivesse esperando ali.
Quando o pastor começou a pregar sobre a liberdade que Jesus dá, João sentiu as lágrimas escorrerem sem que ele pudesse segurar. Não eram lágrimas de tristeza, mas de algo que ele não sentia há muito tempo: esperança. No final do culto, o pastor fez um chamado. Se alguém aqui está preso, se alguém aqui quer ser livre, venha à frente. Jesus está aqui para quebrar todas as correntes. João hesitou. Suas pernas tremiam, mas ele se levantou. Um passo, depois outro. Quando chegou ao altar, caiu de joelhos. Não conseguiu dizer nada, só chorar. Mas Deus ouviu o grito do seu coração. Irmãos da igreja se aproximaram, colocaram as mãos sobre ele e começaram a orar. Não eram palavras bonitas ou longos discursos. Eram clamores sinceros, de quem acreditava que Deus ainda opera milagres. E ele operou. Naquela noite, João sentiu algo sair dele. Não foi como um raio ou um trovão, mas como um fardo pesado que finalmente era tirado das suas costas. Ele saiu da igreja diferente. Não porque o desejo pelo álcool tivesse desaparecido como mágica, as batalhas ainda viriam, mas porque agora ele sabia que não estava sozinho. Nos dias que seguiram, João começou a frequentar os cultos com Maria e as crianças. Os irmãos da CCB o abraçaram, não com julgamento, mas com amor. Alguns deles tinham passado pelas mesmas lutas e entendiam a guerra que ele ainda enfrentava. Eles oravam com ele, ligavam para saber como ele estava, e, quando a tentação batia à porta, lembrava das palavras do pastor: a vitória não é sua, é de Cristo. E ele já venceu. 1 mês se passou. 2. João ainda olhava para as garrafas nas prateleiras dos mercados, mas agora ele virava o rosto e seguia em frente. Sua casa começou a mudar. As risadas das crianças voltaram, Maria sorria mais, e João, aos poucos, foi redescoberta a alegria de ser um pai presente, um marido fiel. Certa tarde, enquanto ajudava a construir uma casa para uma família necessitada, um projeto da CCB, João parou, olhou para suas mãos e sorriu. Aqueles calos não contavam mais só a história do trabalho duro, mas da restauração. Da mão de Deus que o levantou quando ele já não tinha mais forças. Hoje, João é um dos homens que mais testemunha na igreja. Não com palavras complicadas, mas com a simplicidade de quem viveu o impossível. Eu era escravo, mas Jesus me libertou, ele diz, com os olhos brilhando. E se ele fez por mim, pode fazer por qualquer um. Porque na CCB, as histórias não terminam na derrota. Elas são reescritas pela graça. E cada vida transformada é um convite para que mais alguém creia: Deus ainda faz milagres. Talvez o próximo seja o seu. O milagre completo. Aquela mesma tarde, enquanto João pregava um prego na última viga da casa, um homem se aproximou, hesitante. Era Marcos, seu antigo companheiro de vícios, agora com o olhar vazio e as mãos trêmulas. João, como você conseguiu? Perguntou, a voz quebrada. João largou o martelo, olhou nos olhos dele e sorriu: não fui eu. Foi ele. E ali, entre o pó da obra e o cheiro de madeira nova, os dois se ajoelharam. Marcos chorou como quem entrega a última moeda de um resgate. Quando se levantou, algo em seu rosto já não era mais o mesmo. Anos depois, Marcos também subia ao púlpito para contar sua história, agora como pastor. E João, já grisalho, observava da última fileira, as mãos calosas apoiadas no banco, agradecido. Não era mais o homem que tremia em becos escuros, mas o que estendia a mão para outros saírem das sombras. Reflexão final. Deus não muda nossas histórias apagando o passado, mas ressignificando cada cicatriz. Os calos de João não sumiram, viraram testemunho. Suas lágrimas não foram desperdiçadas, regaram a fé de muitos. O milagre não foi só a libertação, mas a coragem de deixar que sua vida fosse um farol. Se ele fez por mim, que sou o pó, imagino que pode fazer por você. Lição: a graça não nos tira das batalhas, nos transforma dentro delas. E quando menos esperamos, descobrimos que o impossível era só o prólogo de uma história que Deus já havia escrito, com final de restauração. Talvez a sua ainda esteja começando.